Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver acompanhando mais um episódio do Correria Podcast. Hoje para mim é uma satisfação, eu tô com esse casal, né? O pessoal aí veio de Maceió para cá, satisfação, seja bem-vindo a São Miguel dos Campos, a terra dos caetés, né? Então vamos dar início ao nosso amigo Wellington e Amanda, casal top aí de Maceió. Eles também, pessoal, têm um canal lá de podcast, que é o Musicast, então a gente vai bater um papo legal. Eu acredito que tem muito a agregar hoje o assunto. Seja bem-vindo. Pode falar um pouquinho da sua história? Obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir, né? Somos de Maceió, Alagoas, o original, o de União, não é isso? Eu sou de Maceió. E a gente tem um canal de podcast na internet mesmo, Musicast, que a gente criou aí, tá com 1 ano e um pouquinho. E viemos aqui falar um pouco sobre o Musicast e um pouco do que é o universo do podcast. Do podcast, né? Como surgiu o canal Musicast? Cara, o canal Musicast, ele surgiu de um pensamento aleatório. Eu gostava muito, na verdade, eu sou um cara que gosta muito de falar. E eu sempre ouvi das pessoas a crítica disso, que, Wellington, cala a boca, tu fala demais. Então, assim, com o tempo, essa crítica, ela veio sendo construtiva, porque eu gostava muito de ouvir e na hora de explicar também, eu gosto de ser o mais específico possível. E não arrodear tanto para que as pessoas consigam entender. Com isso, eu ouvi dentro da minha casa, pelo amor de Deus, tu fala demais. E isso aí me fez... No caso era eu que falava, né? Misericórdia. Mas assim, eu nunca tomei como algo que fosse me botar para baixo. Mas digo, pois é, né? Vou pensar direitinho. Eu quero usar isso a favor de mim. Como eu já vinha acompanhando o podcast, e um dos podcasts que eu comecei a acompanhar foi o Flow, né? E um pouquinho voltando, que é o programa da Jovem Pan, o Pânico na Band, que saiu daquele programazinho que era a resenha, coisa e tal, para ir para o rádio. E no rádio eu consegui acompanhar. E acompanhando aquele programa, eu comecei a pensar, poxa, eu gosto de falar. Mas as pessoas não gostam muito de ouvir. Então eu vou criar algo que eu possa me identificar, né, para a galera ter uma noção de por que a pessoa fala tanto, para não ser algo, né, chato. E criar algo que é o podcast onde as pessoas vão atrás quem quer ouvir, quem está proposto a estar 1 hora, meia hora ouvindo aquele assunto que a gente está, né, seguindo em frente. Então, daí que partiu essa parte. Agora, o nome em si, eu deixo para ela. O nome eu sempre chamei ele de Mose. Aí, quando foi um dia, ele disse, rapaz, como é que coloca o nome do canal? Aí pensou, foi Musicast. Vamos chamar Mose e juntar o cast, né? Cast, né? Do podcast, né? Deu certo. Inclusive, o nome dele basicamente virou Mose, né? Porque às vezes o pessoal liga, nem fala o L, então fala, ô Mose! Agora na rua, né? Bom dia. Bom dia, um bom dia aleatório, passando, né? Como é o nome dele? Esqueci. Ele disse, Mose. Até os caras que iam passando ficam olhando assim, o cara chamando outro de Mose. A proposta do podcast, ela tá muito em alta ultimamente, cara. Então, assim, como no útil ao agradável, né? A gente passar informação, e eu vi que a pegada de vocês aqui é mais no esporte, né? Área esportiva, é. Oxe, e o que a gente mais tem assunto relevante sobre o esporte e outros. A gente aborda de tudo no Musicast. Foi uma história legal, a gente aborda. Foi um famoso, a gente aborda. Uma história de superação, a gente aborda. Não tem muito esse negócio. As pessoas perguntam muito assim, eu acho que você foi numa pegada de esporte para também tirar aquele negócio da galera que pergunta muito, podcast de quê? E assim, aqui a gente vê muito o esporte, digamos, no nosso estado mesmo, meio desvalorizado. O pessoal só sabe o que é futebol quando se fala em esporte. E o Correria Podcast, ele é justo isso. A gente quer abranger todo tipo de esporte. A gente traz pessoal do handebol, basquete, pessoal de natação, professor de educação física, nutricionista para falar sobre temas, a importância da nutrição. A gente traz pessoal fisiculturismo. Então, quando eu pensei em fazer o Correria Podcast, foi justo isso, para ser a voz daqueles esportes esquecidos. E quando a gente fala esporte, não tem pra onde correr, só vem logo o quê? Futebol. Aqui vem muito forte, por incrível que pareça, que eu acredito que é na mesma pegada do futebol, que é o futsal. Por causa do... Quando se fala de esporte
e se pensa em futebol, é por causa da energia, valor e marketing que é envolvido nisso. Porque o futebol em si, ele é um jogo que envolve muita coisa, mas se você for comparar com outro tipo de esporte, tem outro tipo de esporte que envolve mais coisas, que beneficia o cidadão. Não é desmerecendo o futebol, né? Mas quando o futebol ele é tão prestigiado por causa do valor que é envolvido ali, por causa do que o governo, do causa do que as autoridades impõem ali, o dinheiro, pode ser exato. Então, assim, quando se fala no geral do esporte, a gente quer o que você quer também, né? Ou pelo menos o que a galera veja, que é a educação, que é a saúde. Do corporal e a mental. É um estilo de vida, na verdade, né? Mas é um trabalho de formiguinha, você sabe, né? Exatamente. E dando continuidade, vamos agora falar sobre o casal. E o casal, como foi que se conheceu? A gente se conheceu pela internet, pelo Instagram. Instagram abençoado. Ainda bem que não foi o Tinder. Ainda bem que esse Tinder é muito mal falado, né? A gente se conheceu pelo Instagram, aí ficou conversando bastante. Isso já morando em Maceió, Josi? Você morava lá em União. Eu morava em União, ele em Maceió. Ele insistia bastante conversando comigo, às vezes ele não respondia. Foi um processo, na verdade, né? A gente homem, ou a mulher também, mas a gente homem, a gente toma arma. A gente bota uma arma e diz, agora eu vou pra guerra. Porque, por exemplo, a gente vai atirar. Eu vou estar casando agora em setembro. Eu passei 1 ano e meio abusando hoje minha noiva. Foi 1 ano e meio de luta. E parece que quanto mais difícil, melhor é a conquista, né? E foi 1 ano e meio ali no Instagram. Era bom dia. Às vezes era aquele bom dia frio que ela dava, acho por educação, para não deixar eu no vácuo. Bom dia, tudo bem? Parece que já era decorado. Bom dia. Bom dia. Tá vendo? Tá vendo? Eu ia perguntar a elas, né? Só que aí foi igual a mim. Aí, quando foi um dia, eu fiz um convite pra gente ir pra uma pizzaria. E ela já não respondeu. Parece que quando eu cansei, que eu ia desistir, ela disse, aquele convite ainda tá em aberto. Isso aqui uns 3 meses depois do convite, entendeu? Eu disse, tá. Topa, vamos. Aí começamos a se conhecer e fluiu, e fé em Deus, dia 27 de setembro a gente tá se casando. Tá vendo? Eu vou dizer um negócio a você, me perdoe, mas no geral a gente analisa as nossas opções, né? As opções que a gente tem na rede social, a gente sai, né, mesclando coisa e tal. E no caso da Amanda, a gente se conheceu meio, foi um caso de carência mesmo, porque a gente quando procura um relacionamento na rede social, a gente tá meio que magoado. A gente sente alguma mágoa de alguma coisa que aconteceu. Então, poxa, fica difícil da gente abrir o nosso coração para uma próxima pessoa. E o processo dela foi isso mesmo. Foi devagarzinho, foi igualzinho a você. Cara, tem hora que ela nem falava mais. Porque a minha noiva, ela vinha também de um relacionamento. Depois ela começou a explicar o motivo, o porquê de ser fria. E era um relacionamento. Ela teve, foi o primeiro namorado. No caso, o segundo namorado dela, né? Primeiro ela já vinha daquela... Como posso falar? Tinha terminado o relacionamento e ela gostava muito no tempo do cidadão, e o cidadão optou em conhecer outra mulher, abandonou ela e ela vinha chateada. Então eu ficava ali, eu também não sabia da história, e tentando, e foi um ano e meio na luta até o primeiro convite da pizza. Mas vamos lá, voltando ao casal, o que te motiva hoje a fazer o Musicast? Hoje, de verdade, são as necessidades que eu venho sofrendo, né? Ainda bem que hoje, graças a Deus, são menos, mas a gente vem sofrendo necessidades. A gente vem sofrendo portas batidas na cara que dói, para vocês de casa dói. Quando você procura um emprego na porta de uma empresa que você recebe um não, ou vou analisar, isso tudo dói, entendeu? Então, assim, vai se tornando cada vez mais difícil. A internet, ela tá dando essa brecha pra gente. E o que mais me motiva hoje, além da pessoa que está do meu lado, que é que me ajuda, é as necessidades que eu já vim sofrendo e que hoje ameniza, mas ela ainda existe, que é a dificuldade da gente ter algo melhor para a nossa vida. Então, é um propulsor para a gente estar seguindo em frente. E é algo que é promissor demais. Ela me ajuda de uma forma que eu nem imaginava, tanto no emocional quanto no material.
E isso é bom para o casal, isso é bom para a própria prosperidade do negócio, próprio negócio. Qualquer negócio, na verdade, né, velho? E vem crescendo aos poucos, né? No início era bem complicado, eu às vezes nem queria participar, mas depois eu fui vendo que realmente, na verdade, a motivação dele acabava me motivando. O esforço dele acabava me motivando. Né? Porque tipo, eu chegava em casa, chegava do trabalho, aí quando eu via, era uma parede pintada. Aí depois, um desenho. Aí eu digo, rapaz, tá dedicado mesmo. Aí eu acabei me motivando através dele. E eu vi a minha evolução também participando do podcast, na fala, na comunicação, que eu não sou uma pessoa de falar muito, sou uma pessoa mais tímida. E isso acabou me desenvolvimento como pessoa. E também as histórias que passava por lá, acabava, né, me ensinando também. Aí isso me incentiva a estar com ele crescendo, vem incentivando a gente aí. Esse desenvolvimento que a gente tem, tanto no Musicast, ele vem... Eu vou deixar bem claro para vocês de casa. Qualquer desenvolvimento do casal ou de qualquer negócio, ele começa pelo respeito. Respeito e admiração. Por que eu respeito? Eu respeito a área dela. Ela é uma pessoa que estuda direito, está se formando agora direito. Já eu gosto do direito, mas do direito é aquele direito que é meu e seu, aquele que a gente sabe, né? Então, assim, eu ajudo ela no que eu posso, mas só que eu não me envolvo muito. Já no meu caso do podcast, coisa e tal, já é um mundo meio diferenciado, que a gente se complementa uma coisa na outra. Por exemplo, eu vou ter uma fala mal colocada, ela já dá um freio, porque ela é do direito, ela sabe, epa, devagar aí. Isso vai fazer a gente encaminhar para melhores vidas, melhores presentes, melhores respeito, admiração, lugares, tudo isso a gente vai absorvendo de uma forma que a gente se presenteia. Porque se a gente está num lugar que a gente, tipo aqui, eu me senti à vontade assim que eu cheguei, eu digo, oxe, aqui é o meu ambiente, né? Eu achei legal. Quando eu cheguei eu disse, puxa, é isso que eu quero. Então, assim, saber que ela está comigo nessa caminhada é o que mais me motiva a seguir em frente. Presenteando-a. Olha. E isso é um presente que, de coração, de verdade. Vamos ver o que é. Olha! Eita! Pessoal. Olha! Nossa! E aí? Foi pega de surpresa? Foi! De coração. Valeu agora, meu amigo. Por quê? Mas eu vou ficar de fora não, peraí. Eu vou ficar de fora não. Quero dia dos namorados. Esse tá é o dia dos chegando, né? namorados. Tá chegando. Toma. E presenteou. O dele eu sabia, agora eu não sabia não, viu? E aí, troca de presentes, dia de namorado, amei, já, exclusividade. Amei. Isso é bom porque, no meu ver, essa evolução, ela se torna notória e se torna algo que a gente, se eu não investir na pessoa que mais me ajuda, na pessoa que mais está próxima a mim, dorme comigo, sofre comigo, me atura, se eu não fizer isso com as pessoas próximas a mim, eu vou fazer com quem? Então, assim, essa evolução para vocês de casa, fique bem claro, não deixe para depois, né? A evolução das pessoas próximas a você são a sua própria evolução, entendeu? Se você não fizer agora e deixar para depois, depois eu faço, depois eu dou, depois eu apresentei. Gente, uma coisa que eu percebi não se recompensa. Não se compensa, se recompensa. Porque a compensa é a falta daquilo que você deveria ter feito no momento. E quando você vem fazer, já não é o mesmo brilho. Eu passei isso na pele várias vezes. Então, se você tem a chance de presentear, de dar, de levar a alguns cantos, leve, presenteie e esteja junto. Porque esses pequenos atos, esses pequenos detalhes na relação e em qualquer negócio só acrescenta ainda mais no bem-estar do negócio, do casal. Porque às vezes o povo vem, porque eu amo, eu gosto, isso, aquilo, outro, mas às vezes não dá nem uma flor, não dá uma rosa. Uma coisa tão simples. Esquece a simplicidade do casal, que é seguir em frente prosperando.
E a mulher gosta, né, desse romantismo, de ser lembrada, na verdade, lembrada. durante o dia. Às vezes até uma palavra dizendo, eu lembrei de você, trazer um chocolatezinho, um bombom, né? Um abraço, um carinho, um afeto, a dedicação, o tempo de assistir série ou fazer algo junto. Não é o valor, é a consideração. É a consideração. Né? Que deve haver sempre. E é bacana de ver. Mas e aí, o presente? Eu amei. já quero ligar e colocar meu chip. Era o que você queria? Era. Aí, a Lapadice é um senhor celular, meu amigo. Isso aí. Merecedora, né? Agora, assim, de verdade, tudo que você puder fazer nessa vida por alguém, faça de coração. Faça de coração, não faça querendo nada em troca. Porque quando você faz querendo algo em troca, você espera algo. E não adianta esperar algo de ninguém, cara. Você só tem que fazer. O resto é consequência. É verdade, porque às vezes muitos acontece isso, não dá certas coisas, porque já faz esperando receber algo em troca, né? E quando demora, se frustra. Se frustra. E muito. Perde a amizade, perde mulher, perde a admiração de filho, você vai perdendo tudo. Porque qualquer negócio, ele só prospera se você pensar menos no dinheiro e sim no dia seguinte. Porque o dinheiro, na verdade, vai ser consequência. Você tem que pensar. Aí o Musicast, graças a Deus e os nossos esforços, ele vem dando certo porque há essa troca de respeito, há essa troca de admiração, troca de presente. Às vezes a gente está num lugar meio que cômodo agora. Por exemplo, a gente está num lugar que eu digo assim, uma fase que está cômoda, onde a gente está esperando as pessoas virem para o podcast. Então, assim, já não está dando muito o que deveria. A gente tem que fazer o quê? Inverter, mudar. Remodelar, né? Que foi o que a gente fez hoje. Agradeço de verdade a oportunidade de vir, o convite de vir estão aqui. abertas sempre, a satisfação. E agregar ainda mais no seu podcast, no seu projeto de negócio. Porque não deixa de ser um projeto de negócio. A gente ama o que faz e acaba a gente nem percebendo que é um trabalho. Não é isso? Verdade. É muito gratificante, né? E as portas vão estar abertas sempre, entendeu? Tá sendo o início aí de uma bela parceria. Eu vou dar uma pausazinha para a gente chamar os nossos patrocinadores, tá bem? Voltando, pessoal, chegou aquele momento de agradecer. A gente sempre gosta de agradecer porque a gente sabe que se não fossem os nossos patrocinadores, o Correria Podcast hoje ele não estaria ativo. O Correria Podcast é um sonho que eu já vinha tendo e graças aos patrocinadores eu estou conseguindo manter o programa. Então eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado ao pessoal da KC Imports, que é uma loja de acessórios aqui em São Miguel. Tenho um grande amigo meu da farmácia São Jorge, o Jorginho da farmácia. Tenho outro grande amigo, irmão, Fábio Lopes, que é um arquiteto aqui da cidade. Tá junto aí nessa luta comigo. Tenho também o pessoal aqui da Casa do Piso, que é uma casa de construção civil. Construção civil não. Uma casa de construção, de materiais de construção, né? Inaugurou mais uma nova loja gerando emprego na cidade, que é muito bacana para o interior, né? E vamos lá dar continuidade. Falando sobre o Musicast. Quais são suas expectativas futuras para o seu programa? O que é que você pensa? Cara, velho, é um trabalho que a gente vem engateando ainda, né? Sobre patrocínio, sobre ampliar o próprio programa.
Eu bati um papo bacana com o Armando do Maceió Podcast. Um abraço, Armando, tamo junto. E foi muito produtivo. Depois da gravação, a gente ainda bateu um papo bacana sobre patrocínio, sobre como fazer esse mundo girar. E é muito importante mesmo essa questão do patrocínio, porque é uma catraca que faz a gente seguir em frente, né? Porque a gente faz por amor, mas a gente precisa do patrocínio para que a gente possa arcar com custos. Arcar com custos. Não é isso? E a gente teve um papo bacana em relação a isso. Visando patrocínio, visando apresentar da melhor qualidade, da melhor forma a marca das pessoas que chegam até a gente visa vender o produto da pessoa. Então, para ampliar o Musicast, a gente que mora no interior, Maceió dizem que não é, mas eu acho que é o interior também, se torna pequeno para o sucesso da gente, para o seu sucesso. Vai chegar uma hora que isso aqui vai ser pouco. Vai chegar uma hora que você vai ter milhares de seguidores vendo as únicas marcas que são da cidade. Então, tem uma hora que você vai ter que ampliar. E o Musicast, ele visa isso. Quando são projetos futuros, quando a gente vê que a suprença já não está sendo tão legal, a gente vai ter que mudar. Na verdade, conquistar a região, que é Maceió, e depois expandir. Para outros lugares. É o que a gente pensa aqui, né? A gente deu início aos primeiros programas com pessoas da cidade para poder captar seguidores da região. E agora, a meta agora é começar a expandir. Vem cidades vizinhas. Vocês mesmos estão sendo os precursores, os primeiros, né? De fora da cidade que estão vindo. E a ideia é justamente essa, né? Para poder que aconteça a expansão do negócio. Isso só vai acontecer de uma forma que você começar a desmistificar a cidade que você está, por exemplo. A gente tem a mania de criar uma raiz num canto e a gente parece que não tem coragem de sair para ir para outros áreas. Né? Então, assim, o Musicast, na verdade, ele vai, com fé em Deus e os meus esforços, a gente vai ampliar ainda mais. Porque você percebeu que tem uma dificuldade em trazer as pessoas, até da própria região, para cá. É uma dificuldade infeliz, digamos assim, de passagem, infeliz mesmo, porque as pessoas não dão muito valor ao que a gente faz e por isso se banaliza. Porque, por exemplo, tem um famoso na cidade aqui, eu só vou dar um exemplo, eu não sei quem é. Tem um blogueiro, ou o cara não gosta de blogueiro nessa palavra, mas um youtuber, uma galera, um influencer muito forte aqui. Mas até você chegar nele, até ele aceitar, é um processo. Então os caras às vezes não fazem de bom agrado e a gente sente isso. Então assim, para a gente abranger, para a gente ampliar ainda mais o Musicast, infelizmente a gente tem que desenraizar do nosso estado. Porque existem influenciadores muito que poderiam ajudar de uma forma ainda melhor, tanto o seu quanto o meu ou o nosso podcast. Só que a dificuldade faz a gente meio que recuar do que a gente está fazendo. Então, assim, a gente não tem que recuar, a gente tem que ir para cima mesmo. Se aqui não está dando, a gente tem que sair. A nossa origem é lá, mas a gente vai ter que sair para poder evoluir, porque senão a gente vai ficar sempre nesse ciclo. Existe aquele ditado, né, que o santo de casa não faz milagre. Pois é. A galera não gosta muito de ajudar. Às vezes o pessoal, ele valoriza mais o de fora do que o da casa, né? Às vezes não, é uma regra, velho. E só acredita em você quando o seu negócio tá certo. É uma regra. Aí vai lá e bate nas suas costas e vem dar o parabéns. Eu canso de ouvir pessoas que passam no podcast da gente dizendo a mesma coisa. Gente, é o seguinte, na minha cidade eu já não sou tão conhecido, mas quando eu vou para fora, a galera tira foto, coisa e tal, papai. Então assim, você sabendo disso, você tem que tomar uma atitude agora de mudar isso. Porque, por exemplo, você está enraizado numa cidade onde todo mundo lhe conhece, diz, o blogueirinho, bem assim. O blogueirinho, aquele que tem um programinho. Então, assim, já vai diminuindo o que você faz. E geralmente isso são as pessoas mais próximas. Pois é. Amigos, entre aspas. Pois é, mas assim, não é desmerecendo o seu trabalho. São pessoas que já estão acostumadas com você. É normal. Eu já disse isso em outras ocasiões. É normal. O certo mesmo é você mudar. É ir para outros lugares. É você levar o seu programa, o seu projeto para outros lugares. Nem que seja para ir gravar e voltar. Que as pessoas não acreditam na pessoa, né? As pessoas de perto acabam não acreditando na gente. Por costume. Por costume, tá acostumado com os hábitos, né, do dia a dia e acaba não valorizando aquela pessoa como deveria. É a mesma coisa no comércio. Você começa a investir em algo e aquela pessoa, o seu amigo, não compra no seu comércio, vai comprar no vizinho.
Agora, quando chega no seu, ele pede desconto. Cara, É. Aí exatamente. vai lá, ai, tem desconto? Ah, tem não. Eita, mas eu pago depois, não paga. Aí a pessoa não faz, né, pra pagar depois, vender fiado, e vai lá e compra no No outro. outro. Às vezes é até mais caro do que o da pessoa. No resumo, é a mesma coisa, é o que a gente traz para o nosso mundo de podcast. É aquela oferta e a demanda. Vai chegar uma hora que dentro da sua casa vai ser assim. Entendeu? Você vai ter pessoas que tá tão acostumado com você que às vezes não dá a benção, às vezes não dá nem um bom dia. Então, assim, se você não fizer algo naquele momento para mudar, vai se tornar um ciclo vicioso. Então, não adianta você cobrar das pessoas. Você tem que fazer algo urgente. A ampliação de um podcast ou de qualquer negócio é você ampliar a sua própria mente. O Musicast está aqui para isso. E não desistir, né? Sempre persistir ali no seu objetivo. Isso mesmo. Falando mais sobre o Musicast, qual o episódio que mais lhe impactou que você gravou? Para mim ou o casal? Casal. Qual tu acha? Você mais- fala o seu e depois ela fala o dela. Vamos falar aí. O meu, cara, que mais impactou, que eu mais História de aprendi. vida, algo assim. Você acha, caramba, essa história. O que eu mais aprendi foi com o Papacapim. Papacapim. Foi o que eu mais aprendi. Eu ia falar dele também. Porque assim, por mais que a gente... O Papacapim, na verdade, ele se tornou uma referência no Brasil pela fama em si, né? E a aparência dele. Mas só que ele tem um coração, ele tem uma coisa dentro dele que é maior do que aquela imagem. E maior do que as histórias que o povo conta. Que o povo fala muita coisa ruim dele, entendeu? Então, assim, não chegou para conversar com o cara. Não teve um papo que a gente teve bacana. Não conheceu a esposa dele, não teve esse feed. E falam muito. Mas isso aí é até bom que deixa o cara ainda mais famoso, né? Tem mídia para ele. Mas, assim, foi uma das pessoas que eu mais aprendi a ler. Porque ele mostrou de verdade que a gente está errado em muita coisa. A gente estamos errados em julgar muita coisa. Então, eu aprendi muito. Cada um que passa, estou aprendendo aqui também. Cada um que passa por lá, a gente absorve alguma coisa. Isso vai ser bom para você e o seu negócio no podcast aqui. Porque cada pessoa vai deixar uma marca. Isso você pode ter certeza. E o que mais me impactou naquele momento, que foi mais impactante para mim, foi a forma que ele falava, como ele respeita a esposa dele também respeita ele naquele momento. Coisa que eu via muita coisa diferente. Então, naquele momento, e o que ele deixou ali de pequenos trechos, foi o que mais marcou o Musicast. E uma das coisas que a esposa do Papacapim falou, que é a Eliane, ela falou assim, não se preocupe com o erro, porque as pessoas justamente gostam do erro. A gente criou o erro de gravação do podcast, que era só a gente rindo, fazendo coisas engraçadas, e isso acabou crescendo a nossa imagem, assim, né, no podcast. As pessoas gostaram desse erro de gravação. Aí foi uma coisa que a gente adquiriu aquele conhecimento dela. Que na verdade a gente que faz a edição de qualquer vídeo, a gente aproveita as melhores partes e praticamente o resto é lixo. O resto é lixo, a gente descarta. Então, assim, quando eu ouvi de amigos e conhecidos assim, que, Wellington, vocês são perfeitos no que vocês fazem, vocês não erram, vocês são bonitos, vocês falam bem, eu digo, é mesmo? Peraí, vamos lá. Aí ali falou, olha, por que você não faz uns cortes de erros para você mostrar justamente isso? A galera gosta disso, a galera gosta de ver a galera errando. Aí eu disse, é mesmo, né? E peguei isso que era lixo, né? Ou que a gente não ia aproveitar mais, e comecei a fazer a resenha disso, que é o erro de gravação. Você pode olhar que depois de Papacapim começa os erros de gravação. Então, assim, é uma extensão ainda mais do que você está fazendo. O que é o Musicast, o podcast, na verdade, isso aqui é uma coisa engessada, onde você vai estar, e a pessoa lá, tá. Então, assim, a parte de rir num podcast, ela se torna pequena, curta, né? Se torna um negócio meio, né? Não é a proposta. Aí então eu digo, peraí, eu quero uma proposta. Foi os erros de gravação. Sendo pouco, a gente estendeu para o quê? O shot e os rios, né, do Instagram. Não suficiente, tá faltando alguma coisa. Comecei a fazer um canal de resenha. Já é o Mose Risos. Já é a intenção do Musicast. Aí no Mose Risos a gente criou um canal e o Instagram só de comédia de casais.
Tipo na cozinha, no quarto. O dia a dia do bagaceira. casal. Já expandiu, né? É. Expandiu. O que importa é você... Na internet hoje em dia, se você não aparecer, você não tem chance. Porque não adianta você ser bom, falar bem, ser bonito e não dar a cara para bater. A internet ela tá mostrando isso. A internet não quer saber a sua cor, o seu dinheiro, a sua religião. Não quer saber nada disso, só quer saber de você fazer. Então a gente vai fazendo e tá dando certo, graças a Deus, graças aos nossos esforços. E eu espero também que a Correria Podcast seja tudo e ainda mais do que a gente vem conquistando. Amém. Verdade. Vamos trabalhar pesado, né? Pra isso. E é muito bacana. Eu tava vendo esses dias lá, o Mozi Risos, eu achei aquela pegadinha do barbeiro bacana. Mandei até para um amigo meu, disse, olha, bicho, eu vou acertar com a minha namorada, que ele é barbeiro, e vou copiar essa aí pra gente botar no Kawaii. E a gente vai fazer. E essa semana eu marquei com ele, vou passar lá na barbearia dele e vou roubar essa ideia sua, que eu achei bacana aquela pegadinha. Não, mas aí é onde você se engana. Você não tá roubando uma ideia minha. Desmistificar isso também em vocês é fazer porque você achou legal. Achou legal. Porque é o seguinte, as pessoas não querem fazer porque já tá feito. Entendeu? Assim, quando você viu e achou legal, você vai fazer. Só que, preste atenção, gente, você de casa, preste atenção. É tempo diferente, são pessoas diferentes, na pegada parecida. Então, assim, não deixe de fazer porque já existe. Isso aí é coisa de quem não quer fazer E mesmo, cada entendeu? um vai atingir um público, né? E aquilo só é copiado o que presta. Ninguém copiou ruim. Isso. Ninguém copiou ruim. E não foi uma ideia da gente, a gente já copiou de outra pessoa. Então, assim, toda a ideia de resenha, no geral, ela não é muito uma ideia que inventou. É aprimoramento do que já existe. Quando eu disse, Amanda, vamos fazer, quando a Amanda chega para mim, vamos fazer esse vídeo, eu digo, Amanda, já existe. Tá ligado? Esse vídeo já existe. Não é que eu vou deixar de fazer, mas eu vou dar um toque. Incrementada. Né? Porque assim, se você for olhar, tem vários vídeos que já existem. Então, não vou fazer. E hoje, se você coisa entrar diferente. qualquer plataforma, né? Vamos botar aí um Kawaii. Você vai ver vários vídeos. É aquela situação, só muda as pessoas. E cada um vai implementar a sua forma de delegar aquele vídeo. Mas eu gostei muito, achei muito, muito, muito bacana mesmo. Uma coisa que eu aconselho você, o que você está fazendo, e você de casa também, é seguir em frente, uma hora vai dar certo. Primeiro, eu vi um vídeo, eu estava vendo um vídeo aleatório de uma galinha importunando um cavalo. Para você ver como é as coisas, uma galinha importunando um cavalo. Aí de repente a galinha, acho que era brincando, não sei o que era, a galinha para cima do cavalo, deve ser um frango, o cavalo dá um coice, pá, a galinha voa longe. Eu disse, tá faltando alguma coisa nesse vídeo, eu disse, tá ligado? Aí eu lembrei de um vídeo que eu já tinha assistido antes, que não era nessa pegada, era outra pegada. Que o cara, de repente, pega um frango na panela e bota no... Aí bateu com a ideia, Aí eu né? disse, peraí, vou juntar esses dois. Peguei esse aqui e juntei com esse. Pá, quando eu juntei, cara, tem quanto já no Kawaii? Tem 1.000. 101, aí tu olhou de manhã, 101 mil visualizações. Isso questão de um dia, 2 dias. Foi. Então, assim, não deixe de fazer porque já tá. Não deixe. E a rede Só faça. Kawaii tá crescendo que só, né? Tem muita visualização lá. Porque eu criei um dia desse, acho que tá com menos de uma semana. E já tá bombando. Aí eu digo, olha, tá bombando mais que o Instagram. Mas aí a divulgação lá é proposta, maior. para que vocês fiquem bem atentos, não é a resenha em si. É você fazer a sua marca se propagar ainda mais. Imagine, você posta algo que o seu rosto tá ali 101 mil vezes, o cara vendo o seu rosto. Ou vendo, a sua marca, entendeu? Imagine isso, imagine você agora aqui, 100 mil pessoas ali olhando para você. Tem gente. É isso mesmo. É quase 2 vezes a população de São Miguel dos Campos. É isso mesmo. Então é isso mesmo que eu estou dizendo. A pegada dos vídeos curtos, ela vai ampliar o seu próprio negócio. Não adianta. Agora sim, os vídeos curtos onde ele seja engraçado. Porque se você botar um vídeo curto da pegada do podcast aqui, no Kawaii, vai ser muito difícil da galera assistir. Ou 101 mil pessoas assistir. Então vai ser... Eu já coloquei... Eu vejo no Instagram. Hoje o Correria ele gera de 5 a 12 mil visualizações no Reels do Instagram.
Quando eu jogo pro Kawaii, é 100, 200 visualização, 900, aí chega 1000 visualização, o mesmo corte que eu posto no Reels do Instagram, no Kawaii tem essa queda. Mas aqui pra nós, não dá uma freadinha na gente? Dá. Tá ligado? Você abre ali que, rapaz, 200, aí você vai olhar daqui a final da tarde, 300 e pouco. O que é que tem de errado? Vou dizer o que é que tem de errado. Nada. Você só não atingiu o público para aquele negócio. Porque se você olhar qualquer... Pega o Carlinhos Maia. Pega os vídeos do Carlinhos Maia. Você vai olhar todos os vídeos. São iguais? A quantidade de pessoas? Não. Não é, pô. Então é normal. Vai ter... Como eu estava dizendo a Amanda antes de vir para cá. Eu disse, Amanda, eu consigo perceber que tem uns amigos meus que bem assim, ó, Wellington. Esse último que a gente gravou foi com o Tamir. Um abraço, Tamir. Muito bom pela sua presença no nosso podcast. E eu entendi uma coisa sobre isso também. Ele disse, olha, Wellington, eu não assisto muito a pegada dos seus vídeos que você faz, mas me perdoe porque tem muita coisa que não me interessa. Mas esse do Tamir me interessou muito. Eu assisti 2 vezes já de madrugada e foi muito bom. Show de bola. Parabéns. Então assim, você não vai atingir todo mundo no que você faz. Você não vai atingir 1 milhão de pessoas no que você faz, naquele vídeo. Mas vai ter um vídeo que você vai acertar. Então, parar não é opção, vai. Você tem que seguir que começou. Agora. Bola pra frente. Até porque, querendo ou não, vai ter pessoas que estão esperando ali para lhe ver. Tem pessoas que vai ficar esperando. Eita, será que o Wellington essa semana vai gravar? E se você não grava? Quem é o próximo? A galera me pergunta muito quem é o próximo. Porque assim, eu não tô anunciando o que eu vou fazer. Eu percebi que anunciar o que eu vou fazer, no geral, é meio que atraso. A galera parece que bota... Não, e às vezes acaba dando errado na gravação. Às vezes não, sempre dá errado. Sempre dá errado. Quando eu começo a anunciar alguma coisa, eu admiro a forma que o Marcel Podcast também, mas que o Podpah e outro, eu acho que o Flow também, mas eu acompanho mais o Podpah, a galera do Podpah. Eu admiro o jeito que ele anuncia a galera. Anuncia a galera 1 mês antes, tá ligado? E são pessoas de prestígio, são pessoas da Globo, pessoas que, né? Agora sim, eu admiro, mas eu não faço isso no momento porque a galera que eu alvejo é uma galera muito ocupada também, uma galera que não acredita muito no meu trabalho e acaba banalizando isso. Então, você marcar fulano, ciclano e não ir, pra gente é frustrante, velho. Pra gente a gente vai dar uma freada, porra. Imagina se a gente marcou assim hoje e ele não tivesse vindo. E aí? Já aconteceu semana passada. Tu ia me chamar de novo? Não, não vai não. Não, e é normal, cara. A gente perde credibilidade com a pessoa. Aconteceu sábado passado. A pessoa veio me avisar no sábado, 7h30 da manhã. Agora sim, eu entendi porque foi caso de saúde. Foi caso de saúde. Realmente, depois a pessoa ficou até mandando foto no hospital. Disse, não precisa não, acredito. Foi uma mulher. Aí depois a gente marca outra data na sua agenda. Mas também já aconteceu outra situação que o cidadão marcou e não veio. E depois eu vi os stories do cara, o cara tava no churrasco. Caramba, geralmente nós marca de 9h30 da manhã. 10 e pouco o cara tava lá fazendo Um churrasco. stories no churrasco. Luiz Carlos. Cara, olha, um conselho que eu dou pra você de casa também é não tenha compromisso com ninguém que não tem compromisso. Primeiro, você está dando a sua palavra que você vai ter o compromisso. Pode cair canivete, você vai. Você está disponibilizando o seu tempo para aquilo e a pessoa simplesmente cagou para você. Velho, tá errado. O Armando do Marcel Podcast falou isso, Wellington, a gente chamou uma vez. Se não vir, não vai mais. Eu bloqueio na hora. E aconteceu isso com a gente. A gente chamou tá muito precisando de uma psicóloga lá pra gente bater esse papo bacana sobre isso. Tá tudo certo, marcado, coisa e tal. E ela, aí em cima, eu sempre mando uma mensagem um dia antes pra pessoa lembrar, claro, de que vai ter um compromisso no outro dia. Ou não foi que em cima da hora ela desistiu? Não, porque eu tô doente, coisa e tal, não sei o que. Não, eu não tenho medo de estar falando, só não vou dizer quem, mas a história vai estar registrada. A pessoa disse, não, porque eu tô doente, não sei o que. Beleza. Isso era para 8h da manhã, o nosso podcast. Quando foi 9h que eu olhei no story da fulana que estava doente, ela estava em outro podcast. Então, eu não exijo exclusividade, de jeito nenhum. Ela poderia ir em um e no outro, para mim estava bem. Agora, o que não houve foi um respeito que a gente estava fazendo, cara.
Vou fazer uma pergunta primeiro para você, depois para ela. Um sonho e um medo. O meu sonho no momento é ter uma SW4. Mas, por que eu digo SW4? É uma Toyota, é um carro de luxo. Porque assim, o meu sonho de ter o carro em si não é nem o carro em si. É, se eu chegar a esse carro, eu estou num patamar diferente. Onde eu posso ter, posso manter. E o meu medo, na verdade, é pessoal? O medo pessoal. Medo pessoal. É o meu medo do meu pai. Morrer só. Ou estar só na hora que eu mais precisar. Então, cultivar as pessoas e os amigos vai me evitar isso mais na frente. Então, o meu medo é esse mesmo. Por isso que eu tenho uma parceira, por isso que eu faço o possível para respeitar, o possível para que eu não precise estar só em momento nenhum. Porque a solidão para mim incomoda. O silêncio nem tanto, mas a solidão para mim incomoda. Então, o meu medo é esse. Meu sonho eu acho que é a estabilidade financeira. Eu não almejo assim muita coisa, não. É mais a estabilidade financeira e estar ali com aquilo que eu necessito mesmo. Tipo básico, com a geladeira cheia, ou um carro, sem se preocupar com a gasolina. Mas a estabilidade financeira, poder viajar sem se preocupar. E medo, aí me pegou, medo. Eu acho que não sei responder, eu acho medo. Eu não tenho medo de morrer, não. Mas tem medo de não conseguir também. Eu tenho medo de não conseguir os objetivos, né? De vida. Tipo, estagnar. Eu tenho medo de estagnar na mesmice, entendeu? Mas esse medo aí que você tem de estagnar, ele vem de quem você tá perto, né? Porque, por exemplo, quando a gente não tá bem, né? Se a gente tem amigos, se a gente tem família, a gente precisa. Não, você precisa sim. Não precisa, ninguém precisa. O ser humano sempre precisa do outro. E quando a gente vê que está estagnado, a gente não se percebe nesse momento. A gente não se percebe, né? Que é um momento meio que depressivo. Mas pessoas próximas que amam, amigos, familiares, parentes, que perceberem isso, ajuda a gente. Porque eu percebo quando a minha parceira está meio que parada no tempo. Desanimada, né? Meio que parada no tempo. Tipo, ontem mesmo, eu tô meio que para baixo. Aí eu disse, não, mulher, pensa assim, não, vamos para cima. Então, assim, esse medo, ele se torna algo que cabe até contra o meu. Porque, por exemplo, se você tiver só, você só tende a ficar com mais medo ainda. Então, admirar e ter pessoas que conseguem, né, incentivar, tirar a gente daquele momento, ainda é o melhor. Então, é o medo dela que eu posso ajudar e o meu medo que também eu não fico com tanto medo porque ela está me ajudando. Então, essa parceria, troca, conexão. Essa parceria. Né? Show de bola. Bom, pessoal, então, deixando aqui agora, nesse momento, as minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Elton e Amanda, né? Casal, satisfação enorme em poder conhecer pessoalmente. E gostaria de deixar também as considerações finais, fiquem à vontade. Cara, velho, obrigado mesmo pela oportunidade. Foi mais uma outra troca, né, de informações. E foi bom demais passar para vocês de casa um pouco do que está se tornando o Musicast e que vocês também podem fazer diferente. Eu quero agradecer, Luiz. Foi um prazer conhecê-lo. Satisfação. E conhecer o seu estudo, que é maravilhoso. É importante ver assim, você se dedicando à cidade, aos membros da cidade, que é, assim, a pessoa se inspira. E sou grata a todos, né? E espero que vocês tenham gostado, tenham acrescentado alguma coisa aí para vocês. E segue lá o Musicast. Musicast, viu? Dá uma olhadinha lá. Vamos sim. E é isso. É isso, pessoal. Estamos aqui finalizando mais um Correria Podcast. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você estiver vendo o vídeo. Fiquem com Deus. Valeu!